Olá, pessoal! Vamos resolver um exercício sobre primeira lei de Newton. Para começar, vamos para a tela do computador ler o enunciado da questão. Em um dado intervalo de tempo, o vetor posição de um carro de corrida de massa total m igual a 750 kg é descrito por r de t igual a 2,77 t ao quadrado na direção em chapéu mais 3,28 t ao quadrado na direção j chapéu. Esse vetor é dado em metros, em relação à Terra, com o tempo dado em segundos. O motorista do veículo possui massa MP igual a 63 kg e está em repouso com relação ao veículo. Pergunta-se: é possível encontrar a força resultante Fres sobre o motorista no referencial do carro de corrida? Se for possível, encontre-a. Caso contrário, justifique. Assuma a Terra como um referencial inercial. Muito bem, eu anotei aqui o vetor posição do carro de corrida com relação à Terra para que nós possamos resolver o nosso problema. Muitas vezes, nós começamos este problema derivando duas vezes para encontrar a aceleração, correto? Então, vamos lá. Primeira vez que a gente derivar, a gente encontrará a velocidade do carro de corrida com relação à Terra. Muito bem. Então, vamos lá. dr dt, derivando isso aqui, 2,77 vezes 2, né? Derrubo 2 aqui multiplicando, 5,54 t na direção e chapéu, mais 3,28 vezes 2 também, 6,56 vezes t, j chapéu, isso em metros por segundo. Por quê? Porque a posição está dada em metros e o enunciado nos diz que o tempo está dado em segundos. Bacana? Muito bem. Temos então a velocidade do carro de corrida com relação à Terra. Para encontrar a aceleração do carro de corrida com relação à Terra, A de t. Notem que eu coloquei A de t, mas não vai depender de t. Eu posso ou não colocar essa dependência temporal, porque a constante é uma função. Então, posso ou não colocar aqui A de t. Derivando vai dar 5,54, derivada de t é 1, então 5,54 e chapéu mais 6,56 j chapéu metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Muito bem. E agora, então, eu multiplico pela massa para encontrar a força. Correto? Errado. Aliás, você que é atencioso, talvez tenha notado que eu falei primeira lei de Newton, e na verdade a gente está indo aqui para uma solução de segunda lei de Newton, né? Quando a gente encontra a aceleração. Pessoal, esse exercício não é de segunda lei de Newton, ele é de primeira lei de Newton, porque antes de tudo, eu preciso olhar se o meu referencial é inercial. E no problema, pergunta: é possível encontrar a força resultante sobre o motorista no referencial do carro de corrida? E no referencial do carro de corrida não é possível. Por quê? Porque o carro de corrida está acelerado com relação à Terra. E um referencial acelerado com relação a um referencial inercial é um referencial não inercial. Ficou confuso? Vou repetir. Um dado referencial está acelerado com relação a um outro referencial que é inercial. Esse é inercial, a Terra.
Esse é o carro de corrida. Ele está acelerado com relação à Terra. Então, o carro de corrida não é um referencial inercial. Então, essa deve ser a resposta de que não é possível encontrar a força resultante sobre o motorista no referencial do carro de corrida, pois nesta situação, ou seja, situação em que o carro de corrida está acelerado com relação à Terra, o carro de corrida não é um referencial inercial. Então, gente, cabe lembrar que todo exercício de lei de Newton é primeiro um exercício de primeira lei. Ou seja, eu preciso atentar se o meu referencial é inercial e depois começar a fazer o problema. E aí algumas pessoas podem dizer: ah, mas meu pai é engenheiro e nunca fez nada disso para calcular a lei de Newton. Talvez não. Se ele for, por exemplo, um engenheiro civil, vou dar um exemplo, né? Um engenheiro civil que calcula estruturas de casas e prédios paradas com relação à Terra. Ele nunca vai ter que pensar nisso mesmo, tá bom? Não é um problema para certas aplicações. Mas temos que sempre ter essa pulguinha atrás da orelha. Beleza?